Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje a gente vai começar com um assunto que já engloba vários assuntos diferentes. A gente vai entrar em eletricidade, não eletromagnetismo em si, mas eletricidade mesmo, que inclui eletroestática e eletrodinâmica, tal qual estática e dinâmica que a gente estuda em mecânica. Então, com a eletroestática, que vai ser esse início, a gente vai trabalhar com cargas que estão necessariamente paradas. Então, a gente acaba estudando quais são as consequências que cargas paradas acabam fazendo ao seu redor, como a força que ela aplica em outros corpos, carregados naturalmente, como o campo elétrico que é gerado, energia potencial elétrica, etc. Depois, quando passar todos esses assuntos, a gente vai acabar entrando em eletrodinâmica, que é o estudo mais relacionado à corrente elétrica, seria realmente estudar carga elétrica em movimento. Então a gente vai começar com a eletroestática, com aquele início mais simples mesmo, com a conceituação do que seria a carga elétrica e qual seria esse estudo em cima de como calcular quanta carga tem no corpo, como seriam os processos de eletrização e, além disso, também introduzir o conceito de força elétrica. Carga elétrica, ela vai estar relacionada com algumas ideias que já observavam e estudavam há muito e muitos anos atrás, só que sem necessariamente entender o que estava acontecendo ali. O entendimento de como um átomo funciona, ele é muito recente, mas as consequências elétricas é bem mais antigo. A gente pode relembrar histórias como o de Tales de Mileto, quando ele meio que pegou um ambar, salvo engano, ele acabou atritando contra o corpo e viu que algumas peninhas, algumas coisinhas pequenas eram atraídas para esse corpinho que ele atritou. Ou seja, existia ali alguma coisa relacionada à eletricidade, só que não sabia exatamente o que é. Então, após muitos anos e muitas especulações e muitos experimentos, a gente tem uma noção mais coesa hoje em dia do que seria isso. E por convenção, a gente vai trabalhar com noções de que a gente tem cargas positivas e negativas. Por convenção mesmo, porque não necessariamente a gente tem uma noção exata do que queria dizer com algo ser negativo ou com algo ser positivo. Mas nos estudos a gente tem partículas como os elétrons, que é dita como carga negativa, e partículas como os prótons, que são cargas positivas. Isso num átomo que, além deles, tem um nêutron ali naquela massinha interna do núcleo. Então, já falando sobre isso, a gente vai começar a entender como é que funciona um átomo. Não na espécime de estudo da química em si, mas como é que ele se estrutura para entender essas cargas elétricas. Átomos são corpos que eles são naturalmente neutros, ou seja, eles possuem a mesma quantidade de elétrons, que são cargas negativas, e prótons, que são cargas positivas. Aqui está uma boa representação, que seriam não uma boa representação porque um átomo não funciona dessa maneira, não dá nem para observar e não necessariamente são esferazinhas. Mas a gente vai trabalhar aqui, a ver assim, de uma maneira mais lúdica, que a gente tem elétrons que estariam girando ao redor do núcleo, uma eletrosfera, e esses elétrons eles possuem uma carga negativa, como eu falei, por convenção, que seria basicamente o oposto da carga de um próton. Mesmo que o próton seja muito mais pesado do que um elétron, a carga elétrica deles são iguais, só que opostas. Como foi mencionado, o próton mesmo, ele tem carga positiva. E é importante observar isso porque quando você está trabalhando com eletricidade, o que importa não é um corpo que ele está necessariamente neutro, mas sim quando ele tem mais ou menos elétrons na sua composição. Porque o excesso ou a falta de elétrons é o que vai fazer com que aquele corpo tenha propriedades elétricas que a gente consegue observar e estudar. Então vai ter muita questão, muita coisa quando você for fazer questões mesmo para treinar, que vão falar sobre o excesso e a falta de elétrons. E essa carga, conhecida como carga elementar, era de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é o nome de um cientista, como vários outros que tem em outras unidades de medidas, mas esse nome específico relacionado à eletricidade, à carga elétrica. Então é um nome que vai aparecer muito por aí nos próximos estudos, mas lembra só uma unidade de medida, tal qual o Newton é uma unidade de medida para força. E é muito interessante isso porque o elétron ele possui uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, só que negativo, enquanto o próton ele vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, só que positivo. E é um valor bem específico porque aqui entra um conceito que muitas pessoas vão utilizar essa ideia para enganar os outros, que é o conceito de algo quântico, porque utilizam essa palavra só para dizer que é algo muito complexo, só que na verdade algo ser quântico de uma maneira mais simples de se explicar é porque na verdade os valores que ele vai admitir são múltiplos inteiros de um valor base.
Seria como se toda a carga elétrica fosse você pegar a carga elementar e multiplicar pelo número inteiro, porque você vai ter, por exemplo, um elétron a mais, você pega um elétron vezes a carga elementar, 2 elétrons a mais, você pega 2 elétrons, multiplica pela carga elementar. Fazendo um paralelo, vamos dizer, com dinheiro, é como se só existissem notas de R$2. Se só existissem notas de R$2 em todo o Brasil, você teria que pagar as coisas sempre com múltiplos de R$2. Ou seja, você poderia pagar uma coisa que valeria R$2, ou uma coisa valeria R$4, uma coisa valeria R$6, ou até R$10 e por aí vai. Só que você não teria coisas valendo R$5, porque 5 não é múltiplo de 2. Então, quando algo é quantizado, ele funciona dessa maneira. Não é de certa forma contínua. Você precisa de uma base, um valor base, que multiplicando por esses números, você vai chegar nos valores das cargas. Então, a partir daí, tendo uma noção de como essa carga elétrica funciona, de uma maneira também simplificada, porque se a gente fosse aprofundar a entender filosoficamente ou mais aprofundar o que seria uma carga elétrica, o que ela está fazendo ali, é um assunto muito mais complexo que não vale entrar nesse vídeo em si, talvez no vídeo um pouco mais avançado, um pouco diferente, mas nessa aula aqui isso não vai ser cobrado, por exemplo, numa prova para você, o que é uma carga elétrica de um modo mais profundo. Nós vamos entrar na noção de corpo eletrizado, que eu já acabei mencionando. O corpo eletrizado ele vai ser aquele que vai possuir mais elétrons em excesso, vai possuir elétrons em excesso, ou elétrons em falta. Ou seja, sempre a gente vai trabalhar com desbalanceamento de elétrons, porque é muito mais difícil você tirar um próton daquele sistema, porque o próton está lá no núcleo, que é bem coesozinho, você tem uma força ali, chamada de força forte, que meio que evita que tão simplesmente você separe um próton ali daquele núcleo. Mas você, com os elétrons, como eles estão ali na eletrosfera, que estão um pouco mais distantes, você vai ter uma facilidade a mais de poder arrancar esses elétrons e deixar o corpo carregado positivamente, se você arranca elétrons, porque eles seriam positivos, ou negativamente, se você acrescenta elétrons em si, ou seja, você vai colocando elétrons. Vão ter corpos e corpos que têm facilidades maiores ou menores de ganhar ou perder elétrons. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. Só que continuando nessa tela, você tem, como já observado, o corpo neutro, que ele vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, que ele meio que os campos elétricos vão se anular, pelo menos na sua visão de quem está fora daquele sistema. Positivamente, você vai ter mais prótons do que elétrons, naturalmente com as ideias de que os elétrons acabaram saindo ali por algum motivo específico. Ou você vai ter corpos eletrizados negativamente por conta do excesso de elétrons. E para você calcular qual seria a quantidade de carga que esse corpo teria, utiliza uma equação bem simples, que dizia que é a carga que você vai utilizar. Obviamente, simplesmente letras só servem para você indicar coisas. Você pode utilizar N letras diferentes para poder fazer a equação que você quiser, contanto que você esteja fazendo algo fisicamente correto. Só que usam as convenções, como usar Q para carga, só para facilitar na hora que você for fazer. Mas letra por letra é só uma implicação do que você está organizando ali sobre o que você está falando. Mas essa carga seria igual a mais ou menos um número inteiro, ou seja, a quantidade de elétrons em falta ou em excesso multiplicado pela carga elementar, como eu já comentei um pouquinho mais cedo. Ou seja, o que a gente vai ter aqui é uma situação de que se você tiver elétrons em excesso, você bota menos, porque você está trabalhando com a carga com o corpo que está negativamente carregado. Se você tem se você tem elétrons em falta, você bota o positivo, porque você vai estar numa situação em que você está com o corpo positivamente carregado. E você tem alguns princípios que regem a eletricidade, que eu acredito que você já deva ter escutado até meio que metáforas sobre outras situações, como por exemplo a situação de que corpos iguais se repelem e os opostos se atraem. E aqui é um ótimo exemplo disso. Você tem o positivo se afastando do positivo, o negativo se afastando do negativo e o positivo se aproximando do negativo. A gente vai tentar entender mais a profundo como é que isso funciona e por que isso está acontecendo quando a gente trabalhar com potencial elétrico, com campo elétrico. Mas a princípio essa conceituação já ajuda a gente ter uma boa noção do que está acontecendo. E também tem uma coisa chamada conservação de carga elétrica. Quando a gente vai estudando física em várias situações, a gente vai vendo que a conservação de várias coisas vai aparecendo.
Mas aqui é bem tranquilo, que basicamente se você tem um sistema isolado e você não tem carga saindo ou entrando, você vai conservar aquela carga. E se você quiser saber a carga elétrica total de um sistema, basta você somar as cargas elétricas individuais que estão ali dentro. Nesse caso aqui eu teria um corpo A com uma carga de menos 5Q, um corpo B de uma carga de mais 2Q e um corpo C que está neutro com uma carga de 0. Inclusive isso é importante você saber conceitos. Às vezes você acha, não, estudar conceitos não necessariamente ajuda a fazer questões porque são pura matemática, mas fazer uma questão, você precisa saber o conceito para saber como é que você vai montar a equação matemática que vai te ajudar a responder a questão. Porque se, por exemplo, numa questão fala que um corpo está eletricamente neutro, você pressupõe que o Q dele, ou seja, a carga dele é 0. Então, algumas conceituações dessas são muito importantes você ter em mente a ligação que ela faz na hora que você for resolver uma questão. Mas aqui, como mencionei, a carga total do sistema é basicamente uma soma aritmética básica, que seria menos 5Q mais 2Q mais 0, que daria uma carga total de 3Q. E como foi mencionado, tem corpos que têm mais facilidade ou menos facilidade de fazer esse movimento de elétrons, de você colocar ou arrancar elétrons, ou eles se movimentarem em si ali dentro, que são conhecidos como condutores ou como isolantes elétricos, que o fato de um corpo ser condutor ou isolante elétrico também tem uns livros que eu estava lendo no ensino médio que eles falam sobre como, na verdade, todo corpo de certa forma pode ser um isolante se você bota uma conhecida como diferença de potencial pequena, em que você não movimenta os elétrons dali. Então, quão forte você vai colocar uma diferença de potencial, ou seja, quão forte você vai forçar os elétrons ali mais longe da eletrosfera, que estão mais fracamente conectados, a se movimentar, você pode fazer com que qualquer corpo tenha uma certa corrente elétrica. Um grande exemplo é como funciona um raio, que você tem uma diferença de potencial muito grande entre uma nuvem e o solo, que faz com que um corpo que seja isolante elétrico, no senso comum, como o ar, faz com que tenha uma corrente se movimentando ali, uma corrente elétrica que, pulando um pouquinho de assunto, ela se trata de cargas elétricas em movimento. Mas, vamos fazer de uma maneira mais simples aqui e dizer que os isolantes elétricos, se você carrega um ponto de um isolante elétrico, ele basicamente vai ficar carregado naquele ponto. Ou seja, se eu tenho um corpo inteiro aqui e só carrego um pontinho aqui, naturalmente essa carga ela não vai acabar se espalhando por todo esse corpo, porque ele vai ter mais dificuldade de acabar espalhando essa carga por conta da força que esses elétrons que elas estão ligadas ao próprio núcleo do átomo. Mas quando você tem um corpo que ele vai acabar sendo um condutor elétrico, naturalmente como fios de cobre, etc., ele tem uma facilidade muito maior, conhecidos como elétrons livres, que vão estar ali se movendo, e você tem uma facilidade muito maior que esses elétrons se movimentem a partir do momento que você faz uma força ou coloca uma diferença de potencial nos seus extremos, que também é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, quando se fala de isolante elétrico, quando se fala de um condutor elétrico, a gente vai estar falando sobre essa facilidade que os elétrons vão ter de se movimentar ali dentro daquele corpo. E a partir disso a gente vai entender os processos de eletrização. São 3, são muito simples, só um deles acaba que a gente tendo que calcular algumas coisinhas, mas a gente tem primeiro o atrito, que o atrito é muito simples de se pensar, que você pode ver duas situações específicas em que eu tenho seda que está neutra e eu estou passando no vidro, atritando uma na outra, e a consequência é que eu tenho uma seda negativamente carregada e um vidro positivamente carregado. E aqui eu teria também uma situação com uma seda neutra, mas eu estou usando outra coisa chamada ebonite, só que nesse caso a seda ficou positivamente carregada e a ebonite ficou negativamente carregada. Por que com o mesmo processo de eletrização eu tive duas eletrizações entre aspas diferentes? Porque nesse caso vai depender também do material do corpo, com o isolante ou com condutor elétrico, a facilidade que ele vai ter de ganhar ou perder elétrons, porque um com relação ao outro, quando você atrita, um corpo vai ter mais facilidade de acabar ganhando esses elétrons e ele vai ficar negativamente carregado, como no caso da cedra por vidro, ou você vai ter uma situação em que ele vai acabar tendo mais facilidade de, como falei, perder elétrons, como a cedra tem mais facilidade de perder elétrons para a ebonite, então a ebonite ficou negativamente carregada, enquanto a cedra ficou positivamente carregada a partir do momento que você fica atritando mesmo, então você vai tirando aqueles elétrons ali na força através do atrito. Você pode carregar através do contato, que também é simples de entender. Por quê? Aqui você tem um exemplo, eu tenho um corpo A que está negativamente carregado, encosto no corpo B
a carga desse corpo A vai se dividir no corpo B de forma que, na verdade, ela fica meio que equilibrada no corpo A e B como se fosse um corpo só. E quando você afasta o corpo B do corpo A, esse corpo B fica negativamente carregado, porque você teve esse movimento de cargas que, pensa que, como os elétrons eles são negativos, eles tendem a se afastar um do outro, quando eles estão num meio em que eles estão próximos um do outro, eles vão tentar se afastar o máximo que dá. Então, se você encosta outro corpo, eles veem uma saída ali, eles vão se afastar e ficar da maneira mais distribuída possível. Ou quando você tem um excesso de prótons, você vai ter meio que o mesmo movimento, basicamente. Só que com contato, você tem uma situação mais idealizada, quando você pega dois corpos de mesmo tamanho, de mesmo material, e você faz esse tipo de contato, você basicamente vai estar pegando a carga do corpo e ela vai se distribuir uniformemente, de maneira que você pode calcular a carga final só somando e fazendo uma média aritmética de qual vai ser a carga de cada corpo. Nesse caso aqui você tem esse corpo C antes, que tem uma carga Q, e você teria esse corpo D, que tem uma carga 0. Para você descobrir qual a carga que vai ser de cada um dos corpos depois de você encostar e separar, ou seja, você eletrizou por contato, como eles são idênticos, têm o mesmo material, uma coisa bem idealizada, a carga vai ser simplesmente a soma e dividir pela quantidade, a soma de cargas e dividir pela quantidade. Ou seja, eu peguei a carga total, que seria Q mais 0, e divido por dois corpos, então a carga em cada um vai ser Q sobre 2 e Q sobre 2. Naturalmente, nesse assunto, acaba aparecendo questões em que você tende a ter que fazer uma soma ali de vários corpos. Você encosta um em outro, aí depois você encosta outro em outro, você encosta 3 juntos. E nesse caso é só uma paciênciazinha de você ir calculando um por um e fazendo a média aritmética ali das cargas de um por um. E vai ser mais tranquilo de você fazer esse tipo de coisa. E outro processo vai acabar sendo a indução. A indução elétrica ela é bem tranquila também de se observar, porque é como se você eletrizasse um corpo a partir da distância de outros corpos. Que é o seguinte, nesse caso aqui eu teria um indutor, que seria um corpo que está eletrizado, ele é conhecido como indutor, e ele vai se aproximar aqui de um nêutron. Esse nêutron ele vai continuar neutro se você observa de longe. Só que se ele é positivo aqui, esse indutor, as cargas negativas elas vão se aproximar aqui do cantinho. Por conta dessas cargas negativas aproximadas do canto, você vai ter o outro lado positivamente carregado. Como é que eu eletrizo por indução? Eu boto um terra. Por que eu boto um terra? Eu vou botar um fio terra aqui e, consequentemente, como você tem toda a terra aqui, ela vai funcionar de uma maneira que, se aqui está positivo, os elétrons que estão ali vão se movimentar para cá e esse corpo aqui vai ficar negativamente carregado. No final, eu corto esse terra. Então, eu vou ter uma eletrização em que o corpo inteiro vai estar negativamente carregado. E o oposto, obviamente, pode acontecer. Se eu tiver um indutor negativo, os elétrons vão acabar fugindo para cá. Você vai ter um corpo positivamente carregado. Só que esse movimento ele não acontece por acaso. É bem importante entender como é que ele acontece e por que ele acontece. Claro que também não entrar numa pira muito filosófica, mas a gente vai utilizar a lei de Coulomb, que é muito parecida com a lei gravitacional de Newton lá, que é sobre força. A gente vai trabalhar necessariamente com força, porque é uma força que ela vai diminuir com o quadrado da distância, ou seja, quanto mais distante ele vai estar, essa diminuição vai ser com o quadrado da distância. Ele vai depender das cargas nesse caso, então vai ser positivo ou negativo. A força gravitacional ela é sempre atrativa, mas nesse caso aqui a força ela vai ser atrativa se você tiver corpos de cargas diferentes, e ela vai ser positiva se você tem corpos de cargas iguais, que pode ser representado aqui nesse caso aqui da força vetorial mesmo, em que você vai ter, se a carga for positiva e positiva, você vai ter um valor positivo, então vai ser meio que contrário a onde a carga está posicionada. Então você vai ter uma força contrária, vai ter uma força de afastamento. E se for negativo e positivo, você vai ter um valor negativo. Então o vetor da força ele vai estar apontando para o movimento para dentro aqui. Nesse caso, essa representação é muito boa porque ele está apontando aqui para aproximação em si. E você tem uma constante elétrica, que nesse caso aqui a gente vai trabalhar muito com essa no vácuo, a gente vai estudar em outras situações mais complexas, que vai ser igual a 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Como eu mencionei, força em Newton, então sistema internacional você tem Newton, sistema internacional você tem metro quadrado, e sistema internacional você tem Coulomb ao quadrado, porque tem carga vezes carga, Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado, e aqui um gráficozinho da diminuição da força, como foi mencionado, que é uma força que decresce ao quadrado.
Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chegou até aqui, deixa seu like, por favor, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de vídeo, que vai gostar desse tipo de aula, que vai aprender o conteúdo com essa aula. Tem vários outros vídeos aqui nesse canal de divulgação científica, de resolução de questão, de outras coisas em si. Então é isso, muito obrigado e tchau!